Isso é cano de PVC? Sim. Essas peças foram criadas por um dos estúdios de design mais premiados do Brasil, o Estúdio Farrer, dos sócios Sérgio, Jack e Heloísa. Por que e como eles tiveram essa ideia? Quanto tempo eles passaram desenvolvendo as peças? Em que momento eles procuraram a Tigre, que é a empresa de tubos e conexões? O que acontece com essas peças a partir de agora? Mais importante, se alguém usar o mesmo material para fazer uma cadeira ou uma mesa, dá para dizer que eles estão sendo plagiados? Esse vídeo tenta responder algumas dessas questões. Eu sou Márcia Carini, jornalista, e apesar de escrever e fazer vídeos na área do design e da arquitetura por tanto tempo, foi a primeira vez que eu conversei com o Sérgio Farrer. Mas eu sabia que ele, o Jack e a Heloísa tinham construído já uma história potente no mundo do design, com diversos prêmios internacionais e com peças que são muito conhecidas do público. Quando eu recebi o convite para o lançamento da coleção Conexões, eu pensei, bacana, já conheço os três, também conheço o espaço deles na Gabriel, a Alameda Gabriel é um importante endereço para o mundo do design aqui em São Paulo. E foi assim que eu fui apresentada para o Sérgio. E a primeira coisa que ele me disse foi: a gente está vivendo um momento em que tudo está muito igual, eu queria fazer algo diferente. Como jornalista, muitas vezes eu vejo peças de diferentes criadores que são parecidíssimas. Às vezes está todo mundo seguindo uma trend, às vezes eles têm a mesma fonte de inspiração, às vezes são cópias mesmo descaradas que a gente olha e fala, gente, bom. Mas essa conversa com o Sérgio, por conta disso que ele falou, já começou de um modo muito interessante, porque ele mostra que tinha interesse de fazer alguma coisa que fosse nova. Porque você me disse que estava achando tudo igual. É isso mesmo. O que é que está igual? O que é que está incomodando uma pessoa criativa como você? Ou um jornalista que está todo dia vê a mesma coisa? Então, eu acho que a gente tem vivido muito durante esses períodos em que o design acaba, de certa forma, se repetindo. Então, a gente tem, de certa forma, um inconsciente coletivo, não sei explicar, que faz com que, de repente, todo mundo esteja fazendo tudo orgânico, tudo com formas e geometrias muito próximas. Então, a gente sai de uma loja, entra em outra, olha para um estúdio, olha para outro, e a gente começa a perceber muita similaridade, com algumas exceções. E a gente tem como princípio básico, como designers, uma procura constante de novas tecnologias, de uma provocação quando a gente sente que a gente, de alguma maneira, começou a se repetir. E nessa tentativa de criar alguma coisa nova, eles começaram a olhar para os materiais de um jeito diferente. Eu achei que a Tigre os tivesse procurado, mas foi o contrário. E aí a gente teve uma grata ideia de descontextualizar uma matéria-prima que é as conexões de tubos de PVC. E aí quando a gente decidiu então usar essas conexões, a gente falou, conexões, então já vamos começar pensando em conectar diferentes tecnologias para promover aquilo que a gente está pensando como uma nova provocação para o design brasileiro e mundial. A gente tende sempre a querer estender isso para outras fronteiras. E aí foi quando a gente convidou a Tigre, eles se encantaram com o projeto, porque tubos e conexões estão dentro da parede, mas é uma coisa que a gente vê nas obras, a gente vê no dia a dia, quando a gente está andando na rua, tem sempre o tubo, uma conexão, tem sempre alguma coisa que nos remete muito a essa ideia. Aí a Tigre embarcou nesse projeto, se encantaram com a ideia de como a gente faz para tirar o tubo e a conexão da parede. E aí a gente teve, então, esse ímpeto de começar a pesquisar tecnicamente, isso já faz 2 anos, e como que a gente conseguiria fazer com que esses materiais tivessem uma resistência para se transformar em móveis utilitários, e não apenas em mobiliário, arte, que você tem lá num contexto do canto da minha sala. Ele me contou que no final da reunião a Tigre aplaudiu. Imagina cair no colo da empresa um projeto pronto, assinado por um estúdio como o deles. Então eles começaram a fazer os testes de resistência de material, porque a princípio eles tinham trabalhado com os tubos que a gente vê à venda no varejo normal, mas depois a Tigre mostrou que havia tubulações industriais que talvez pudessem ser mais adequadas,
porque tinha uma espessura maior. Paralelamente, eles já estavam trabalhando com as estampas e com as cores que fariam composição das linhas. E aí chegaram à solução do envelopamento da Alltac, que ficou conhecida pelo envelopamento automotivo. Eles também desenvolveram as estampas, pegando referências de filmes, desenvolvendo croquis, alimentando a inteligência artificial, e o Jack nos conta um pouquinho como foi esse processo. Chama conexões não por acaso, porque vocês conectaram aí vários saberes. Que saber que a gente está vendo aqui? A ideia era a gente trazer materiais diferentes, de pessoas diferentes, de empresas diferentes, colocar numa peça. E o que a gente escolheu para dar o acabamento para essas peças foi o envelopamento automotivo, que também ele tem um desdobramento que é o envelopamento decor. Para a gente chegar nesse resultado, foram um bom tempo de pesquisa, a gente pesquisou bastante esse material, método de impressão, como é que a gente daria o acabamento para ele, e o mais bacana, a parte de criação dele, que a gente partiu de ideias, com a ideia a gente usou a inteligência artificial para ajudar a desenvolver as estampas, e aí a gente foi trabalhando com as escalas, como é que fica se a gente abrir essa escala, se a gente diminuir essa escala. Então isso foi dando pra gente, cada vez que a gente mexia, trazia uma novidade, uma outra maneira de ver a mesma estampa, né? Tá. E a aplicação dele é uma coisa também que, além de ela trazer uma boa resistência, né? Porque imagina se um material que você vai envelopar um carro, tem que passar por chuva, por estrada, pedrisco, etc. Imagina a resistência que ela tem para um móvel. Então vai ser uma coisa muito durável também. Então a gente pensou nessas coisas também, além de poder ter o desenvolvimento criativo, de você poder criar a estampa em cima dele, ele ainda tem um fator resistência. Tem história de um filme que foi usado como referência. Alguns, na verdade, até, né? Quais são os filmes que... O Blade Runner foi um que trouxe pra gente essa coisa do futurista, né? O Tron, o filme Tron também, que também tem aquela coisa das faixas que vão se cruzando, né? E alguns outros, né? Mas assim, essa coisa da maneira que nos anos 80 a gente viu o futuro, trouxe pra gente a inspiração de como é que a gente aplicaria isso nas estampas. E aí vocês pegavam essas referências e faziam o quê? Já partiam direto para a inteligência artificial? Muitas vezes saía primeiro de rabisco no papel, então se a gente fizer isso daqui, depois a gente ia para inteligência artificial, e a própria inteligência artificial vai te dando também variações. Você em cima dos rabiscos e dos desenhos que você fez. Então você vetoriza, você alimenta, e depois com aquilo, com as referências, ela vai te trazendo outras referências e variações, que isso é muito bacana. E o mais importante, a inteligência artificial, se você usa ela de uma maneira estática, ela vai te dar um resultado. Se você entende o mecanismo do que ela pode fazer através das intervenções que você faz com ela, começa a te dar resultados mais legais, né? Então, e mais diversidade de resultado. Então quando a gente dominou, a gente falou, agora vamos usar. O que eu senti conversando com eles é que eles se divertiram fazendo um estúdio como esse, com o nome que tem, carrega uma série de responsabilidades. Entre elas está, a minha visão pelo menos, a necessidade de fazer peças que atendam ao mainstream, porque você precisa pagar as contas, né? Então ver que o trio tinha se divertido no processo, rompido com as trends, proposto algo que ninguém pensou antes, para mim parece uma libertação. Talvez isso seja o que mais me interessou, porque essas peças vão ser vendidas como móveis mesmo. A gente conhece designers que foram para o design art e estão super bem, tá tudo certo. Aqui não é isso. Eles acharam ou criaram uma brecha, porque essa coleção vai ter uma produção escalável, vai ser vendida à torta e à direito. Eu acho que muita gente vai ficar aí com dor de conexões. Entram em linha aqui na loja. Dentro. Além disso, elas têm também o propósito de uma exposição ou para esse tipo de avaliação no outro olhar, né? Tem, e a gente ficou muito feliz porque a gente, por exemplo, recebeu um convite da própria SP Art para ter os bancos nas áreas onde as pessoas transitam na Bienal. Então a gente vai ter essas peças no ano que vem na SP Art, né? A gente vai ter também, a gente está muito provavelmente tentando acertar com o MUBI para ter uma exposição e a gente doar essas peças para as áreas externas, então tem essa resistência mesmo, física, porque são tubos de PVC que recebem água dentro, então se pode receber dentro, pode receber fora. Então assim, o que nos deixa muito feliz é que o projeto em si já está capilarizando, ele já está andando sozinho, as pessoas olham, se encantam com o resultado e falam, poxa, como é que ninguém pensou nisso antes? O próprio pessoal da Tigre, né? Então acho que assim, essa generosidade ela acontece porque a própria natureza da matéria-prima e da ideia ela está aí para ser usada. Agora tem mais uma questão da cópia.
dos direitos autorais, da originalidade. Os tubos estão aí para quem quiser. Se eu comprar e fizer uma cadeira como essa e sair vendendo, isso se configura como um plágio? Eu não sei se vocês leram esse livro aqui, que é de um filósofo coreano que está bem badalado. E eu li porque, como eu estudo chinês, como eu estou empenhada em entender o pensamento chinês, para conhecer melhor o desenvolvimento da sociedade chinesa, eu resolvi entender o que era isso que ele está chamando de desconstrução em chinês. O livro fala sobre como o pensamento chinês entende a criação, a originalidade. Vou ler um trecho aqui para você. O pensamento chinês, nesse sentido, não admite a ideia do original, pois a originalidade pressupõe o início em sentido estrito. Não é a criação com um início absoluto, mas o processo contínuo, sem início nem fim, sem nascimento nem morte. É isso que determina o pensamento chinês. Nós pensamos de um modo totalmente diferente, mas eu me pergunto, até quando? E me pergunto ainda, será que o estudo de Farrer já estaria, de propósito ou não, um passo à frente, já transpirando o que deve ser um novo paradigma de originalidade daqui a alguns anos? Agora dorme com isso e lê o livro para entender melhor. Uma coisa que todo mundo faz é vai num lugar e fala, isso aí eu faria também. Vai num museu, né? Fala, isso aí, um quadro desse eu pintaria. Aqui vocês estão provocando as pessoas talvez a dizer exatamente isso. Eu poderia fazer, mas por que eu não fiz? Tem muito pensamento, tem muita tecnologia, tem muito estudo, tem muita proporção, mas é um material que todo mundo conhece, todo mundo sabe, todo mundo viu. Eu podia ter feito, por que eu não fiz? Por que as pessoas não fizeram? Porque não é tão fácil, tem muito desenho, assim, a ideia é uma ideia simples, e quanto mais simples, mais difícil que fique bom. Então não vai ficar com a mesma pintura, com o mesmo colorido, com essa proporção que as pessoas conseguem sentar, uma poltrona que tem ergonomia, que você consegue... Cabem duas pessoas. Cabem duas pessoas, você apoia as costas, você consegue ficar conversando. Então a ideia é simples, quanto mais simples, mais difícil. Da pessoa para ter o resultado final. Depois você pode copiar, quer dizer, pode tentar. Mas, depois que eu já vejo aquele banco ou essa poltrona prontas, e eu falo, vou fazer, vai se configurar plágio ou não? Não é um plágio. Assim, a primeira ideia foi nossa. Os materiais estão aí. Nós não temos a patente dos tubos Tigre. Né? A tecnologia está aí. Agora, você juntar essas peças todas com harmonia e criar os móveis é uma coisa nossa. Você pode tentar. Se vai ficar bom? Não sei. Os nossos ficaram. Eu achei essa resposta da Heloísa perfeita e acho que o Sérgio complementa aqui muito bem. Na verdade, é um desenho que ele tem um princípio da utilização de uma matéria-prima muito fácil de a gente moldar, né? A gente pega um arco de serra, corta um pedaço de cano, tem uma junção, é quase como se fosse um Lego, né? Porém, quando a gente propõe de forma artística, através das impressões que a gente usou com a Altac, que é a maior empresa de envelopamento automotivo, a parte da impressão da HP, a gente une tudo isso para criar um objeto que tem uma curiosidade quando você olha para ele, por conta das imagens aplicadas no objeto, mas tem o outro lado, que é o lado do eu posso fazer, né? Eu mesmo posso usar esses canos e essas ideias, né, esses tubos e conexões, para de repente fazer um banco para eu colocar na frente da minha casa, que provavelmente não vai ter a estampa, não vai ter o verniz, não vai ter a pintura que seja, no caso, nas conexões, uma pintura automotiva. Então isso é uma maneira de a gente deixar a peça mais convidativa, mas eu posso fazer. E aí, nesse momento, a gente tem que pensar que se é um material que todo mundo conhece, como é que a gente vai se apropriar disso como algo que seja não é a gente? A gente está promovendo uma ideia, uma provocação. E se ela se desdobrar para o do it yourself, que é o que se fala, faça você mesmo, né? Termo em inglês porque a gente coloca lá no Google, mas a gente gosta mais de falar em português, mas o faça você mesmo é uma provocação para que as pessoas também possam fazer. Então, desde fazer um banquinho, uma banqueta, um banco que eu vou ter na minha casa, na praça de uma cidade, enfim, é para fazer mesmo. Acho que tem muito mais coisa para desdobrar, acho que eu coloquei aqui só a pontinha do iceberg do que eu acho que esse projeto pode trazer para a gente.
Tem que falar ainda sobre a questão do uso do plástico, tem que falar sobre quão reciclável o PVC é, tem que falar sobre os testes de durabilidade dessa matéria-prima e dos móveis que foram feitos, que lembre-se, essa matéria-prima foi projetada para aguentar carga, para aguentar água, para aguentar chuva, para aguentar sol. Bom, mas se você quiser conhecer mais, tanto sobre os designers, inclusive o Sérgio, que é um engenheiro, tipo o professor Pardal, cheio de ideias mirabolantes, ou se você quiser conhecer um pouco mais, conversar mais sobre as peças, sobre a coleção, ou sobre como foi o acordo feito entre eles e a Tigre, por exemplo, escreve aqui embaixo, eu estou muito curiosa para saber qual a sua percepção e para saber qual dessas peças você teria. Eu teria a luminária, que são 3 tubos que são ali inspirados no Yellow Submarine. Não sei se você percebeu essa conexão. Qual você teria? Vou ficar esperando o seu comentário.